meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando nosso programa, Uma História de Sucesso, né? Hoje eu estou com o professor Júnior da Viola, né? Ele que faz parte lá do grupo Violas Brasileiras, mais um elemento do grupo Violas Brasileiras aqui conosco. Um abraço aí, meu amigo Júlio, que me botou lá. Gratidão, meu amigo, por ter me colocado lá. E você que está assistindo aí, se inscreve no nosso canal, aperta o like. E você que puder e quiser dar um Pix aí para ajudar o nosso trabalho, o Pix é 045 196 949 90, mas vai estar passando depois aí no rodapé para você. Olá, professor Júnior, tudo bem? Boa tarde para você. Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Olá, Rodrigo, tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite. Um abraço aí a todos os ouvintes aí que estão nos escutando aí hoje. Meu grande abraço. Professor, como é que você começou a sua história com a viola? Conta tudo para nós. Bom, eu mexo com música desde muito pequeno. Eu comecei a estudar música com 5, 6 anos. Comecei pelo piano e depois do piano eu comecei a tocar instrumento de corda. Eu tinha muita vontade de tocar violão, né? Então, com 15 anos comecei a tocar violão, comecei a mexer com o violão. E em 96, mais ou menos, passou a novela Rei do Gado na Rede Globo, e essa novela tinha participação do Almir Sater e do Sérgio Reis, né? Eu tinha ouvido viola a minha vida inteira, desde criança, mas eu não sabia, né? Porque quando eu passava os fins de semana na casa dos meus avós, eu escutava música caipira, eu escutava o Tonico Tinoco, escutava o Tião Carreiro, né? Mas não tinha noção da viola, né? E como eu tocava violão, eu comecei a reparar no Almir Sater tocando, né? Falei, poxa, esse cara toca bem violão, né? Achava que aquilo era um violão que ele estava tocando. Aí um dia eu fui comprar um CD dele, fui na loja, vou comprar um CD desse cara, né? Esse cara é um cara que toca bem violão, né? Aí quando eu cheguei em casa com o CD na mão, comecei a olhar a capa do CD e falei, caramba, né? Mas esse violão é meio estranho. É muita corda nesse violão, né? Aí que eu me toquei que aquilo não era violão, né? Aquilo era tal da viola, né? Que muita gente falava, mas que eu não sabia o que era, né? E aí foi paixão à primeira vista, né? Ou à primeira ouvida, vamos dizer assim, né? Porque eu me encantei com o som daquilo e decidi que era aquilo que eu queria, né? Que eu queria tocar, que eu queria fazer, né? A letra das músicas também me inspirava muito, né? Um estilo de vida que a gente sabe que aquilo é tudo romantismo, né? A vida não é aquilo, mas aquilo me inspirou muito. Então acabei caindo na viola por causa disso, né? Depois fui conhecer mais a música caipira a fundo, fui estudar mesmo a música caipira, né? Primeiro entrei na viola levando a viola para outros estilos, né? Depois eu fui conhecer a fundo mesmo a viola caipira, entender como funciona, entender quem são os violeiros importantes para o instrumento. Então foi mais ou menos assim que eu caí de paraquedas na viola. Uhum. E o teu projeto das tuas aulas que você dá, como é que começou? Bom, eu tinha vontade de viver como músico, queria pagar minhas contas como músico, mas não sabia como, né? Eu acreditava que eu começaria a tocar e ia cantar, ia tocar, e de repente eu ia tocar em algum lugar e alguém ia me ver e pronto, né? As coisas iam acontecer, né? Mas não é assim que as coisas acontecem, né? Principalmente dentro da música. Isso aí é ganhar na loteria, né? Um para 1 milhão. Dentro da música existe muito trabalho, né? Para quem trabalha com música, quem vive de música, é muito trabalho, muito esforço, muita luta, muito corre, né? E um belo dia, um amigo meu tocava comigo na mesma banda que eu tocava, falou que tinha uns afilhados dele, queria aprender música. Eu falei, legal, né? Pô, bacana. Quem que vai ensinar eles? Ele me deu 2 tapinhas nas costas e falou, você. E aí comecei a dar aula. Foi meio por acaso, assim. Comecei a dar aula e vi que eu levava jeito para aquilo, vi que eu tinha paciência para ensinar, gostei,
E fui me especializando, fui aprendendo a fazer, né? E já se fazem 25 anos que eu tô aprendendo, Ah, aprendendo a sim. trabalhar. E os teus alunos, você dá, as tuas aulas são presenciais, são online? Como é que é? Porque depois da pandemia virou tudo online, né? Como é que Então, você trabalha? eu vou falar uma coisa aqui, me permita colocar a modéstia um pouquinho de lado. Eu Por fui o favor. primeiro professor de viola no Brasil que deu aula online. Isso foi em 2006, comecinho de 2006, janeiro de 2006. Não tinha ninguém no Brasil que dava aulas online. Eu já dava aula presencial desde 2000, continuo dando aula presencial e dou aulas online ainda hoje. Mas online eu fui o primeiro cara a fazer isso no país. Na época, a gente tinha, já era uma coisa comum lá fora, quando eu falo lá fora, Estados Unidos, Europa, já era uma coisa comum aulas de violão, aulas de guitarra, por sistema online, ou seja, via vídeo, né? Que nem a gente está fazendo aqui, né? Mas no Brasil não era uma coisa muito comum ainda, né? Em 2006 a gente ainda tinha uma internet bem deficiente ainda no Brasil, ainda não era uma coisa acessível a todo mundo, né? Internet em celular, então, era muito raro. E eu comecei naquela época dando aula no antigo MSN, fazendo propagandas no antigo Orkut, né? O pessoal da antiga deve lembrar do Orkut, né? Que era uma espécie de Facebook da época, né? Já tinha o Skype, mas o Skype estava engatinhando na época. Então foi nessa época que eu comecei a aula online, né? Então era uma época que eu pesquisei, já conhecia bem o mercado na época, já fazia alguns anos que eu dava aula. Então eu conheci os professores, era um mercado pequeno ainda em 2006, né, esse mercado de aula de viola. Então meio que eu conhecia todo mundo, né? Então não tinha ninguém que fazia isso. Então, e eu achei que eu fosse estourar a boca do balão no começo, porque eu pensei, né, falei, poxa, eu vou ficar rico com isso aqui, né? Porque eu vou pegar lugares que não tem professor, né? Então eu vou ter essa vantagem aí com relação ao pessoal do presencial, mas foi engraçado que não, até a pandemia eu tinha uma média aí de 2 a 3 alunos presenciais para um aluno online. O pessoal tinha um certo receio da aula online, né? Porque o pessoal achava que a aula online era uma coisa meio feita nas coxas, né? Meio feita de qualquer jeito. Então a pessoa não aprendia. Tinha esse certo mito, né? E é curioso que a pandemia foi um choque, né, de realidade, porque de uma hora para outra, praticamente de um dia para o outro, todos os alunos que eu tinha tiveram que migrar para online, né? Graças a Deus eu tive pouca perda, eu perdi uns 3 alunos na época, mas o resto mudou para aula online e ficou, né? Então hoje, já fazem 2 anos que eu reabri meu escritório para aula presencial, mas não voltou a ser a mesma coisa. Então hoje as aulas online é o contrário, é 2 a 3 alunos online para um aluno presencial. É curioso, a pandemia mudou muito isso. E Bem, bem as curioso. aulas assim online não são muito dificultosas para Não, explicar? não, é assim, existem várias maneiras de você dar aula online, né? Existe, por exemplo, aqueles cursos de plataforma, né, que o aluno entra, tem acesso a um material, estuda por conta própria e uma vez por semana ele vai ter um aulão junto com mais umas 50 pessoas junto dele, onde o professor vai responder dúvidas, né? Eu não sei, eu até hoje não me senti tentado a buscar esse tipo de atendimento, né? Não sei, eu não sei se eu conseguiria trabalhar dessa forma. A maneira como eu trabalho online é igualzinha à aula presencial. Então, minha aula online, eu procurei montar ela de uma forma que ela fosse exatamente a mesma coisa da aula presencial. A diferença é que eu não consigo, por exemplo, na aula presencial eu toco junto com o aluno. Na aula online eu não consigo tocar junto com o aluno porque tem uma defasagem de sinal. Talvez com 5G, talvez com 5G isso se resolva. Talvez eu consiga, quando a gente tiver o 5G bem estabelecido, talvez eu consiga tocar junto com o aluno como eu toco no meu escritório. Mas sem o 5G, no 4G não dá. Então, eu tenho todo o material gravado, áudio, né? Eu tocando,
Então, eu faço o aluno acompanhar os áudios e eu vou corrigindo. Então, ó, você errou o acorde aqui, você errou o ritmo ali. Então, assim, para o aluno, a aula é idêntica. Para mim é um pouco diferente, porque em vez de eu tocar, eu fico ouvindo e fico corrigindo. Então, tem essa diferença. Eu acho o curso online mais completo que o presencial. Às vezes pode parecer estranho isso. Tem gente que não entende isso que eu falo, mas o cara precisa fazer para entender. Por quê? Porque o curso online ele exige mais do aluno. O aluno, quando ele chega no meu escritório para fazer aula, eu pego a viola dele, eu afino, então tá tudo certo, né? Fica mais tranquilo. Já o online, não. O cara tem que aprender a afinar a viola, não tem mamata. Então, isso exige do cara uma coisa que lá no escritório não é exigido do aluno. Então, eu tinha alunos, por exemplo, que não sabiam afinar viola. Né? Mesmo depois de anos de aula, e a gente também não vai ficar perguntando toda a aula para o cara, você sabe afinar viola? Você já aprendeu a afinar viola? Né? Ou forçar o cara a fazer isso toda a aula, né? Porque não dá para a gente ficar esperando meia hora o cara afinar a viola para começar a aula. Né? Então, a gente ensina para o cara no começo e espera que a pessoa pratique isso em casa, mas como ela chega e eu afino a viola dela, ela não pratica. Então, no curso online não tem jeito, ele é obrigado a afinar a viola. E uma outra coisa bacana é que, assim, no presencial você tem o visual. E as pessoas julgam que isso é uma coisa importante. E não é. Na verdade, ela atrapalha. O visual atrapalha o aprendizado. Porque a música ela não é para ser vista. A música você tem que ouvir. Né? Então, o curso online faz com que o aluno desenvolva uma percepção auditiva que no curso presencial ele não desenvolve. Porque ele é obrigado a escutar as coisas. Então, ele é obrigado a escutar onde está a cabeça do tempo, ele é obrigado a escutar a diferença de um acorde para o outro. Claro que está ali na folha a mudança, mas ele começa a reparar auditivamente em coisas que ele não repara no presencial porque ele tem o visual. E isso meio que mata um pouquinho a orelha da pessoa. Né? Eu acredito que você entenda bem isso que eu estou falando. Sim. Eu tive um aluno que ele também não enxergava. Então, para ensinar ele, eu tinha, por exemplo, eu ia ensinar uma música solada. Eu tinha que ir dizendo as notas que ele tinha que tocar. Era impressionante, eu ficava impressionado com a capacidade auditiva que ele tinha de reconhecer diferenças de notas. A memória que ele tinha era uma coisa absurdamente impressionante. Ele conseguia decorar a música, por exemplo, peças inteiras de música, ele decorava, porque ele não tinha, né, como ver a partitura, né, ele decorava a peça inteira. Então era uma coisa que me deixava impressionado, né, a capacidade que ele tinha de coisas que a gente não tem, né, porque é muito curioso isso, muito interessante. Agora, o teu repertório para show, como que é? Para show, você fala? Para apresentação? Isso. Então, hoje eu me dedico a um repertório, eu chamo de Projeto Viola Antiqua. O que é esse projeto? São músicas, peças de viola pré-caipira, ou seja, anterior ao que a gente conhece como música caipira. Muita gente acredita que a viola nasce com a música caipira, ou que a viola está inserida dentro de um pacote chamado música caipira, quando na verdade é ao contrário. A viola é muito, mas muito mais antiga que a música caipira, e a música caipira está contida dentro de um pacote chamado viola. Que a viola é um instrumento musical, e como todo e qualquer instrumento musical, é capaz de tocar qualquer coisa. Então, esse projeto Viola Antiqua, ele é um repertório de viola anterior à música caipira. Então, são peças de viola do século XVII, XVIII, XIX. Esse é o repertório que eu trabalho hoje em apresentações. E como é que você começou e como é que foi assim de você começar a mexer com esse tipo de repertório? Eu sempre gostei muito de história, desde criança. Minha matéria preferida na escola era a história. Então, tudo eu sou curioso para saber a história das coisas. Né? Eu gosto de conhecer a história do bairro que eu moro, da minha cidade. Eu gosto de conhecer, por exemplo, né, quando eu comecei a namorar minha esposa, hoje minha esposa, há 20 anos, ela morava em Registro, eu comecei a querer conhecer a história da cidade. Então, eu sempre fui muito curioso por história.
E quando eu comecei a tocar viola, não foi muito diferente, né? Eu comecei a querer saber de onde vinha aquilo. Então, comecei a estudar a história do instrumento, comecei a conhecer as características que aquela viola tinha, que é diferente das violas que a gente usa hoje. E até 2015, durante uns 15 anos mais ou menos, o meu estudo foi teórico, foi de pegar livro, foi de ler livro, né? Eu nunca tinha segurado uma viola de época na mão, então não sabia como era realmente o instrumento de fato, né? Até que um dia eu conheci um professor chamado Guilherme de Camargo, ele foi professor da EMESP aqui em São Paulo, e ele me apresentou o que a gente chama hoje de guitarra barroca, que era a viola lá no século XVII, século XVIII. Eu fiquei maluco com aquilo, né? Falei, poxa, muito diferente do que eu imaginava, né? E na época eu fazia bacharelado em música, eu fui estudar tarde, fui fazer bacharelado tarde, eu comecei a trabalhar, depois eu fui estudar, eu estava no meio da faculdade. Quando eu terminei o bacharelado em 2017, eu emendei EMESP em música antiga. Então, aí eu fui estudar a parte prática mesmo da coisa, estudar as peças, estudar como realmente era aquela viola lá do século XVII, século XVIII, repertório, forma musical, como era o instrumento, peculiaridades do instrumento em si, né? Então foi... Eu já trabalhava com música caipira desde 2000, né? Mas eu agreguei ao meu trabalho a música de viola antiga, né? Música antiga de viola, vamos dizer assim. Uhum. Eu queria ouvir alguma coisinha, Júnior. Claro, eu vou tocar um pedacinho de uma peça aqui, chama Rondó per la Guitarra. É uma peça do final do século XVIII, composta por um cara chamado Manuel Soto. Nova notificação. Uma pecinha de viola no final do século XVIII. Bem diferente, né, Dodô? Na verdade, é uma peça típica daquela época, né? Só que tocada a viola, né? Uhum. Ô, Júnior, e quem quiser te achar aí para alguma aula online, como é que faz? Olha, pode me procurar pelo meu site, www.juniordaviola.com.br. Pelo meu site tem acesso a todas as minhas redes sociais, então Instagram, ao Facebook, quem quiser me procurar pelas redes sociais, Júnior da Viola, com 2 L's. E as tuas apresentações, qual que é o teu público-alvo? Olha, pessoas a fim de aprenderem sobre o instrumento, a conhecer sobre o instrumento, aprender sobre viola, né? Além das apresentações, dos recitais, esse projeto Viola Antigo, ele é um projeto, eu brinco muito com essa palavra, porque essa palavra era muito comum há uns 30 anos atrás, era um projeto multimídia. Né? Uns 30 anos atrás era muito comum isso. O que isso significa? Que é um projeto que ele tem várias formas de ser executado. Então, ele pode ser as aulas, né? Eu tenho aula tanto de viola caipira como a aula de viola antiga.
que aí é focado nesse repertório. Tenho o recital, que são, né, as peças, né, tocando as peças, e tem o workshop, que junta as duas coisas, ou seja, é uma aula musical, ou seja, você tem aí a parte musical, mas também a explicação, a contação da história do instrumento, né? Como o instrumento surge, de onde ele vem. Então, é um projeto que ele tem 3 formatos, né? Ele pode ser aula, pode ser o recital e pode ser o workshop também. Uhum. Muito obrigado, Júnior, pela tua gentileza de ter participado aqui do nosso programa. E você indicou aí para nós o Gerson. Isso. Quem mais? Ajuda a lembrar o Gerson, o Fábio Miranda, tem quem mais? O Wanderson Lima, e temos mais um. o Álvaro de Carapicuíba, tem o Beto Ponciano, então tem bastante gente. Tem bastante gente aí para você estar procurando aí, conversando com o pessoal aí. Maravilha. Você quer terminar o nosso papo aí, o nosso encontro aqui com mais uma pecinha? Um trecho de alguma peça? Claro, vamos lá. Vou tocar um estudo chamado Estudo número 18, de um rapaz chamado Fernando Carulli. Tá? Obrigado a todos pela presença aí. Obrigado mais uma vez, Rodrigo, pela oportunidade aí de estar conversando com você. Imagina. Volte sempre. Obrigado. /, minuto, sair, quer cancelar.